Queridos, eu quero pedir que possamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo. Nós vamos compartilhar a respeito de uma palavra nesta noite, uma palavra de graça, unção e autoridade. Jesus é bom, amém ou não amém? Glória a Deus. O texto encontra-se em Êxodo capítulo 12, versículo 3 em diante. Esta palavra, irmãos, ela é poderosa. Eu quero que você que esteja na sua casa, você grave esse capítulo, você salve esse capítulo, você leia este capítulo, você releia durante a semana este capítulo. Como Deus é tremendo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas ou de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis até pela manhã. O que porém ficar de manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e o cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor ministre, Senhor, nossas vidas. O Senhor alcance cada pessoa, cada irmão, cada simpatizante do Evangelho, Senhor, cada casa, cada família. Nos cobre pelo teu poder. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa palavra ela veio de encontro ao meu coração. Nós estamos num mês, daqui mais uns dias teremos a Páscoa, e nós precisamos ir mais longe. Quando falamos de Páscoa, não podemos lembrar apenas, quando Cristo foi à cruz do Calvário, mas a Páscoa começou a ser celebrada e estabelecida muito antes. E essa é uma passagem que ela faz menção, ela faz, referência a respeito da saída do povo do Egito. Quando Deus estava trabalhando e confrontando as estruturas do Egito, toda a resistência no coração de Faraó, nós vemos que as pragas começaram a vir e então gerar grandes transtornos na história, na vida daquele povo. Só que no meio de tudo isso, no meio desse caos, lá estava o povo de Deus. Sabe o que eu quero chamar a tua atenção, queridos? Às vezes você se pergunta: onde é que está Deus no meio de tudo isso que está acontecendo? Deixa eu te falar, Deus está presente e Deus está no controle. Sabe, você precisa repetir isso para você, quem sabe inúmeras vezes durante o dia. Deus está presente e Deus está no controle. Sabe, Deus está presente. O povo de Deus, o povo hebreu, estava vivendo e percebendo aquele caos das pragas. E foi na última praga, essa última praga, em que o primogênito da terra seria dizimado naquele dia, naquela noite. O Senhor estabelece algo para a vida do povo, e nós precisamos entender que o Cordeiro de Deus, esse Cordeiro de 1 ano, sem manchas, sem defeitos, perfeito, ele está apontando para Jesus. Assim como aquele animal sacrificado quando Adão e Eva pecaram e tiveram então seus corpos cobertos
né, pela pele daquele animal que foi sacrificado, já apontando o sacrifício de Cristo, aquele sacrifício que nos cobre e que nos purifica de todo o pecado, que nos cobre contra a iniquidade, a maldade. Nós estamos olhando para o povo hebreu, um povo que está diante, sabe, de um dos maiores acontecimentos, e eles estão no meio desse caos, as pragas assolando, os problemas assolando, e o povo de Deus, sabe, por estar sendo prisioneiro, serem escravos no Egito, eles estavam também vivenciando isso. Só que tem uma coisa, amados, a palavra de Deus, ela fala que a sentença sobre a vida do ímpio é diferente. Nós podemos estar num caos como estamos vivendo, essa pandemia está assolando as nações, não é o Brasil, não é Lages, não é Curitiba, não é outros estados, estamos falando sobre o mundo. Isso é algo que está chamando a atenção de todos para um único lugar. Aonde é que está Deus? Onde Deus está no meio de tudo isso? Será que Deus não está vendo? Eu quero te dizer, Deus não só está vendo, como Deus está guardando, como Deus está estendendo sua mão, como Deus, assim como fez lá em Gênesis, em Adão e Eva, e fez também com este povo que estava saindo do Egito. Deus continua cobrindo o seu povo, Deus continua guardando a sua igreja, Deus continua poupando os seus servos, sabe? E eu digo que as coisas estão como estão, e não estão piores, é porque a igreja do Senhor tem se levantado nesses dias. A igreja do Senhor tem despertado para as coisas que estão acontecendo, e estamos nos voltando à presença do Senhor, estamos nos voltando à palavra, estamos nos voltando às orações, estamos intercedendo, clamando, jejuando, porque este é o lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Nós precisamos estar na presença daquele que tem total poder e autoridade sobre as nossas vidas. Um cordeiro para cada família. Sabe, o cordeiro para cada família representava muito mais do que o alimento daquela noite. Mas o texto que nós lemos fala que se a família fosse pequena, deveria convidar a família vizinha mais próxima, segundo o número de pessoas daquela casa, e calcular que aquele cordeiro desse para alimentar a todos. Sabe o que é ter o cordeiro dentro de casa? É ter Cristo como Senhor e Salvador nas nossas vidas. Porque este cordeiro faz apontamento ao cordeiro imaculado que foi levantado no madeiro. Um homem sem pecado, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Um homem puro, santo e verdadeiro. Jesus, esse apontamento neste texto de Êxodo mostra também a Páscoa em que Cristo morreu e ressuscitou, o Salvador da humanidade. Sabe, um cordeiro para cada família. Não basta nós entendermos que o sangue era marcado nos umbrais e janelas, mas nós precisamos entender que aquelas pessoas que estavam naquele ambiente, eles estavam ali celebrando a Páscoa. Eles estavam ali celebrando algo que estava para acontecer. E a igreja do Senhor, acorda. Nós não temos que esperar os acontecimentos, nós já temos que celebrar o que Deus já está fazendo. O Senhor já está movendo céus e terra. O Senhor está preparando a sua noiva. Nossa vida não é permanente nesta terra, mas existe algo que nós precisamos olhar para tudo que está acontecendo. Os sinais são reais e verdadeiros. O Senhor está chamando a atenção da humanidade, mas principalmente da sua noiva, para que o azeite seja aumentado, para que nós possamos estar verdadeiramente conectados com Ele. Sabe que tremenda essa palavra, queridos? Preste bem atenção nisso. A palavra fala que eles deveriam pegar este cordeiro e eles deveriam comê-lo todinho durante aquela noite, porque no final de tarde, no crepúsculo, num ambiente que as trevas começam a entrar, aquele animal seria sacrificado, aquele animal seria imolado, o sangue dele colocado num recipiente, e então eles estariam marcando os umbrais, as portas, as vergas, as janelas, enfim, daquela casa. E o que aconteceria quando o anjo da morte passasse, quando a sentença viesse definitivamente sobre o Egito, que é a representação do mundo?
a casa que já havia celebrado o Cordeiro, que já estavam tendo comunhão, esta casa que estava com as marcas do sangue do lado de fora, esta casa estava guardada, segura, protegida. Por quê? Porque o Senhor estava presente na vida de cada uma dessas pessoas. Obrigado, querido. Sabe o que isso representa, amados? Muitas pessoas querem viver os benefícios, mas não querem viver o compromisso com o Senhor. O texto diz: um cordeiro para cada família. Nós precisamos entender que nós vamos desfrutar daquilo que nós queremos do Senhor. Ele não vai forçar. Deixa eu te chamar a atenção sobre um texto aqui, sobre esta passagem. E ele fala o seguinte: que esse povo deveria estar comendo este animal, deveria comer da cabeça, das pernas e das vísceras, das fressuras. Isso tem um sentido muito precioso para nós como igreja, porque o cordeiro que estava presente naquela casa estava sendo o alimento. Sabe, hoje pela manhã, quando nós tomávamos a ceia do Senhor, nós estávamos dizendo a respeito do corpo de Cristo. Estávamos dizendo a respeito daquilo que verdadeiramente representa o corpo do Senhor que foi levantado naquele madeiro. Hoje o corpo e o sangue do Senhor esteve presente na vida de alguns irmãos. E quando nós pudemos comer daquele corpo, nós entendemos que algo será refletido no nosso corpo físico, algo será tocado na nossa carne. Eu creio que quando nós provamos do corpo do Senhor, aquele que tomou sobre si toda a maldição, toda a enfermidade, Ele estava dizendo: eu estou nessa condição para que você tenha vida, e você tenha vida com abundância. Sabe o que acontece quando nós comemos do corpo? Nós estamos trazendo cura, estamos trazendo restauração para o nosso físico. Muitas pessoas, muitas vezes estão comendo e bebendo da ceia, mas não entendem que um cordeiro para cada família significa que há salvação para cada casa, há salvação para cada família. Quando o cordeiro se faz presente, quando o cordeiro está presente na sua casa, eu quero te dizer, meu irmão, é chegado salvação, é chegada a palavra de vida, é chegada a palavra de transformação. Pode estar um caos lá fora, mas se o cordeiro se faz presente, eu quero lhe dizer, a sua casa, a sua vida encontrou salvação, a proteção de Deus sobre a sua casa. E há uma coisa que me chama a atenção, porque falava o seguinte, o texto, que eles deveriam comer esta carne assada, não crua, não cozida, assada. Sabe, o cordeiro estava sendo passado pelo fogo, mas deveriam comer da cabeça. Comer da cabeça do cordeiro. Sabe o que tem dentro da cabeça? O que nós temos na nossa cabeça? Nosso cérebro, os miolos. Estava dizendo algo muito importante, queridos: comer da cabeça. Quando você come da cabeça do cordeiro, isso tem um sentido, isso tem um apontamento, isso é figurativo. Isso é figurativo, porque está dizendo, quando comemos da cabeça do cordeiro, a mente de Cristo está em nós. O que Deus pensa, como Deus entende as coisas, nós começamos a olhar para tudo que está à nossa volta, não como uma mente humana, mas como a mente do nosso eterno, como a mente do nosso Salvador. Comer da cabeça. O que Deus está pensando, como Deus está vendo esse caos, como Deus está olhando para a sua igreja. Então, quando nós passamos a viver não pensando como o mundo pensa, mas passamos a viver como Cristo pensa, como o Senhor tem determinado, nós nunca seremos cauda, nós seremos cabeça, seremos autoridade, teremos governo sobre a nossa vida, teremos poder e autoridade sobre as nossas vidas. E o primeiro lugar que exercemos isso é dentro da nossa casa, é com a nossa família. A primeira mudança que ocorre é na minha maneira de pensar, é na minha maneira de agir, é na minha maneira de ser. Sabe, se eu quero ver as coisas à minha volta mudadas, eu preciso entender uma coisa: eu preciso ser transformado. Romanos capítulo 12 fala que temos que passar pela renovação do nosso entendimento, comer a cabeça do cordeiro. Sabe, é um símbolo, é uma marca, é um apontamento que nós estamos recebendo uma nova estrutura, uma nova mentalidade.
Eu já não penso mais como o mundo pensa. Eu já não olho as coisas como o mundo está olhando. Em meio a esse caos, eu creio que o meu Redentor, Ele vive. Eu creio que há uma palavra sobre a igreja brasileira. Eu creio que há uma palavra sobre a noiva de Cristo sobre a terra. Quer os governantes, quer os partidos contrários, quer os comunistas, quer, sabe, as pessoas que são contra a igreja, não importa, o nosso Redentor, Ele vive. E nós temos que pensar, nós temos que entender como estas coisas estão acontecendo. Tem muita gente caminhando e pensando como o mundo, estão com medo, estão inseguros, porque estão com a mente humana. Comam da cabeça do Cordeiro. Isso é o símbolo de você entender como Cristo entende. É um apontamento. Esse Cordeiro representa Cristo na cruz do Calvário, a nossa nova vida em Cristo Jesus. Sabe, a nossa vida em Cristo Jesus. Nós temos que olhar para as coisas que o Senhor está nos dando hoje e entender, queridos, que esse é o melhor momento para a igreja. Pastor, mas nós estamos em meio a uma mortandade. Nós estamos, mas é no meio da desgraça, é no meio das guerras, é no meio dos despojos, é no meio das lutas, é no meio da escassez, da fome, que você viu o azeite jorrar e encher um monte de vasilhas vazias. É onde você viu que a farinha não faltou até que a chuva gerasse o fruto fiel. Foi no meio da escassez que você viu o maná do céu caindo, e o povo tinha vontade, e o Senhor mandava as cordonizes do céu. Sabe, foi no meio da escassez que você viu Deus se manifestando. Deus não está brincando, Deus está falando conosco. Deus está dizendo: ei, você aquieta o teu coração. Você precisa entender como da mente do Cordeiro. Se alimente de uma mentalidade de reino. Se alimente de uma mentalidade de governo. Se alimente de uma mentalidade da palavra. Pare de pensar como a maioria pensa. Pare de olhar as coisas como o mundo tem olhado. As pessoas só veem morte, mas nós como igreja temos que olhar e ver a palavra de vida que está sendo liberada sobre todas as pessoas. Inclusive o mundo está sendo afetado pela igreja que se levanta nesses dias. Uma mente renovada, uma mente transformada. É isso que Deus está dizendo para nós. Sabe, não é acordar de manhã e fazer aquilo que a gente sempre fez. Muda a mentalidade. Muda. A salvação chegou na tua casa. Um cordeiro para cada família. A salvação chegou na sua casa. Pastor, mas e a pandemia? Eu estou dizendo que a salvação chegou na sua casa. A salvação chegou na sua vida. Levante amanhã, acorde com uma mentalidade diferente, com brilho nos teus olhos, com fé, com entendimento, com graça, com leveza, com palavras vivas, poderosas. Por quê? Porque a mente de Cristo está dentro de você. Se nós podemos dizer o que o apóstolo Paulo disse, nós temos que ser ousados para dizer, porque o apóstolo Paulo comeu da cabeça do Cordeiro, ele se alimentou da mente de Cristo, e ele disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo eu, sabe, mas Cristo está vivendo em mim. Ele está dizendo: eu já não penso mais como Paulo, agora eu penso como Cristo. Eu já não ando como andava Paulo, agora eu ando como andava Jesus, porque agora a vida de Cristo está em mim. Aleluias, aleluias. Isso tem que ficar, sabe, gravado para a posteridade. Isso tem que ficar, sabe, dentro das nossas vidas, porque essa é a primeira etapa que a igreja brasileira, ou a igreja no mundo, está passando com um pouco mais de ênfase. A dor do nosso irmão do outro lado do planeta é a nossa dor, o luto deles é o nosso luto. Sabe o que eu quero dizer? Assim como todas as dores e caos são iguais, eu quero dizer que o nosso Redentor é o mesmo, não mudou, continua sendo o Senhor dos senhores, o Cordeiro imaculado, o que cobriu a nudez e o pecado do homem, o que morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. E aonde está a sua vitória, ó morte?
Aonde estão os seus aguilhões? Aonde está o seu domínio? Pois Jesus Cristo quebrou toda a ação da morte. E hoje nós somos esta igreja que caminhamos debaixo de uma palavra, de uma vida, de uma certeza. Comam das pernas. Comam das pernas. Vocês comam das pernas do Cordeiro. Sabe o simbolismo? Um andar novo. Conhece aquela palavra? Sabe, de um caminhar novo. Eu estou caminhando diferente. O que é caminhar diferente? É tomar um caminho oposto, um estilo de vida nova. Caminhar diferente, um estilo de vida nova, um estilo de postura, um comportamento que nós não tínhamos, porque o nosso andar é diferente. Eu já não ando mais como eu andava, derrotado, com medo, inseguro. Agora eu comi as pernas do Cordeiro. Eu sei que o meu corpo é fortalecido, os meus passos são seguros. Eu posso caminhar em meio à guerra ou nos lugares altos. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que a minha vitória é certa. Eu não estou entre dois pensamentos. Por que não estou entre dois pensamentos? Porque eu não caminho como o mundo caminha. Há governo sobre a minha vida. E não é o governo da terra. Há governo sobre as nossas vidas. Caminhar, comer das pernas, é entender o seguinte: o nosso caminhar será seguro, será poderoso, porque a Bíblia fala que por suas pisaduras nós seremos sarados. Jesus andou sobre as águas, não andou? Andou ou não andou? Jesus andou sobre as águas e convidou Pedro: pode vir. Pedro sai do barco e ele começa a andar. Ele experimentou esse estilo de vida. Ele experimentou essa nova estrutura. Por que ele então fracassou? Porque ainda não havia uma obra completa sobre a sua vida. Mas fica tranquilo que hoje nós já estamos vivendo algo completo, poderoso e imbatível do Senhor dentro de nós. Como a das pernas. Sabe, pastor, eu não consigo vencer o pecado. Quando eu vejo, eu estou envolvido. Quero te dizer, como a da mente, como a das pernas do Cordeiro, a tua vida vai começar a ter um outro sentido. A tua caminhada não será mais torta. O Senhor endireitará os teus caminhos, porque agora você caminha firme e seguro. Faz os nossos pés como os da corça, rápidos, precisos. Aleluias. Nós sentimos o cheiro das águas à distância, a quilômetros, e corremos fortalecidos, como um das vísceras. Queridos, eu sei que isso pode soar muito nojento para muitos que não gostam nem de um bife de fígado, mas deixa eu te falar uma coisa para você. Esse é o símbolo de você ter a intimidade. As vísceras é algo que está dentro, interno, intimidade. Ter o Cordeiro é ter intimidade. Ter ao Cordeiro é viver intimidade com o Senhor. Se alimentar das fressuras, das partes íntimas. É comer daquilo que muita gente despreza, mas quem tem intimidade desfruta de um todo. Quem tem o Cordeiro desfruta dele de um todo. Não só de uma parte. Eu só gosto da parte nobre do Cordeiro. Não, aqueles que querem viver a extensão de toda a proteção e cuidado do Senhor tem que se alimentar da cabeça, das pernas e das vísceras. Tem que ter tem que ser completo. Tem que ser totalidade. Comer da intimidade é saber o seguinte. Sabe, nós compreendemos um pouco sobre intimidade quando falamos de casamento, de relacionamento marido e mulher, aonde ambos se conhecem, aonde ambos percebem a alegria ou a tristeza no olhar, a aflição, sabe, e nós batemos o olho e percebemos que a pessoa amada, ou ela está extremamente bem, ou ela não está legal, e ela não precisou dizer uma palavra para você perceber que algo não está bem, ou que de repente ela está extremamente feliz. Sabe o que é isso? Intimidade. Intimidade é caminhada, é relacionamento, é entrega, é se dar, porque a Bíblia fala o seguinte: quando você ama alguém, quando você se une a alguém, ame essa pessoa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo
de tal maneira. João capítulo 15 diz que o Senhor nos amou primeiro. Isso é a expressão do verdadeiro amor, amar sem ser amado. Quando você vive um amor de entrega, o Cordeiro se entregou e Ele estava dizendo: agora me conheçam, agora experimentem de mim, da minha mente, da minha estrutura, da minha intimidade. Sabe, quando o anjo da morte passar, olhe para mim, igreja, quando o anjo da morte passar, ele vai ver a marca de um sangue. E sabe que isso representa para esse anjo da morte? É que dentro daquela casa tem um povo, tem uma família que tem intimidade com o Cordeiro, tem intimidade com o Senhor. Nós não queremos só a parte boa. Jesus me liberta, agora que Ele me libertou, eu vou continuar a minha vida. Não, agora eu caminho com as pernas dele. Agora para onde eu penso em ir, eu estou indo em direção ao propósito de Deus. Hein, queridos? Aqui e lá, e de repente, estamos aqui. Que é isso? Eu saí de um outro estado, chego aqui, o que eu estou fazendo aqui? Caminhar com as pernas do Cordeiro é você caminhar na direção da realização do propósito central, que não é, sabe, o palácio, o carro do ano, dinheiro na conta, uma garantia que a traça pode destruir, mas estar vivendo uma nova história de vida. Eu conheço o meu Redentor, eu conheço o meu Salvador, Ele não irá me desamparar. Quer que eu te diga uma coisa? A igreja de hoje precisava conhecer quem de fato Jesus é, porque estavam com medo. Pastor, mas não podemos ser irresponsáveis. Não estou dizendo de irresponsabilidade. Está aqui minha máscara. Até antes de pregar eu estava com máscara, fazendo louvor, ali participando, máscara, álcool em gel, banho, higiene, tudo que você possa imaginar. Mas as pessoas estavam indo além disso. As pessoas estavam acreditando num resultado de final de tarde, num boletim de um governo, quando nós deveríamos olhar o que está acontecendo e dizer: a mão de Deus está estabelecendo uma grande obra sobre a nação. Porque o que tem de gente hoje acordando para Jesus não tem explicação. Ter intimidade com o Senhor. A intimidade é uma coisa que nos faz conhecer e nos tornarmos conhecidos. Aleluias. Você crê nisso? Você confia nisso? Esta é a noite em que nós temos que tomar sobre nós um cordeiro para cada família. Um cordeiro que preencha a nossa realidade. Mas sabe o que eu penso, Lia? É muito para minha casa. Eu vou chamar a família mais perto, para que eles também se assentem conosco. Eles comam da cabeça, das pernas e das fressuras. Porque também sobre a casa deles vai chegar a salvação. Levante sua mão agora, querido, em casa, aqui. Nós queremos dizer que a obra de Cristo em nós não para em nós. Gente, não para dentro da nossa casa. Nós queremos salvação para a casa dos mais próximos. Eu quero ganhar as pessoas que estão lá no Acre. Deixa que quem está no Acre ganhe quem está no Acre. Nós temos que ganhar nosso vizinho, nosso irmão de sangue, nosso amigo de trabalho. Nós temos que ganhar o nosso amigo, sabe, que está de divisa de muro com a gente. Nós temos que ganhar aquela pessoa que nós cumprimentamos todo dia na panificadora. Nós temos que ganhar, sabe, as pessoas que estão ali nos servindo, seja no açougue daquele mercado, seja no caixa do mercado, os mais próximos. Com a mente de Cristo, com o andar de Cristo, com a intimidade, nós vamos levar essas pessoas a conhecer o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus que está presente. O anjo da morte está passando, mas a casa do povo de Deus
tem as marcas daqueles que carregam a intimidade. A intimidade. Pai, nesta noite, Senhor, mediante esta palavra, Senhor, nós nos prostramos de coração, Pai, porque desde o princípio o Senhor se fazia presente. Quando Adão e Eva tiveram medo porque pecaram, o cordeiro foi imolado e o Senhor cobriu a nudez daquele casal. Quando os hebreus estavam debaixo de toda a palavra, de toda a sentença, de toda ação contrária, o Senhor novamente entra com algo que nós daqui uns dias vamos celebrar aqui, a Páscoa, morte e ressurreição. E é interessante, Senhor, que antes deles passarem pelo mar, antes das águas se abrirem, um simbolismo do batismo, um simbolismo de vida nova, uma nova vida, o Senhor permitiu que eles tivessem comunhão no corpo e no sangue. E eu sei, meu Deus, que muitas pessoas que não são muitas vezes batizadas, membras, arroladas em um livro de uma igreja local, Senhor, quando elas comem do pão e elas bebem do cálice, sua nudez é coberta, os seus pecados são perdoados, Pai. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está levando a igreja a viver um tempo de mudança de mentalidade, de mudança de caminhada, de intimidade. Chega, Senhor, de tanta teoria, de tanta teologia, Senhor, nós precisamos de intimidade. A palavra, Senhor, ela é fundamental, mas se não há intimidade, ela se torna lei, ela se torna bruta, ela se torna áspera, Senhor, e nós precisamos entender que a tua palavra nos fala que o Senhor nos amou primeiro para nos transformar em filhos, para nos fazer vencedores, para nos fazer salvos. Hoje nós te amamos, Senhor, porque conhecemos o teu amor, porque conhecemos a tua bondade, porque conhecemos a tua generosidade, Senhor. E nós precisamos, Senhor, impactar nossas vidas, a nossa casa. Senhor, bota fora, lança fora todo medo, todo espírito de morte, Senhor, que está dentro das casas. Pessoas que estão, meu Deus, caminhando debaixo de tanto medo, Senhor, porque muitas vezes uma sentença médica está dizendo que não há mais o que fazer, porque muitas vezes, Senhor, o diagnóstico está dizendo, Senhor, ao contrário, mas nós queremos decretar que o último a dar a palavra é o Senhor, e nós nos tornamos, Senhor, parte deste milagre. Senhor, todo medo seja lançado fora. Eu oro, Senhor, para que as casas sejam visitadas, para que os lares sejam visitados, para que, meu Deus, de fato, Senhor, cada pessoa, ela conheça o Senhor, haja uma mudança na mente, haja uma mudança no caminhar, e haja uma intimidade, Senhor, que nada e nem ninguém roube dessa pessoa o que o Senhor é, porque aqueles que te conhecem verdadeiramente não se afastam do teu caminho. Eles podem pagar um preço alto, Senhor, mas eles não deixam de amar a tua presença e a tua palavra. Senhor, guarda cada casa, cada família. Nesta noite, Senhor, nós oramos e nós decretamos, Senhor, uma sentença, porque toda semana estamos tendo um decreto onde se fecha as coisas, aonde os índices são altos de leitos de UTI, enfermaria, que não há vaga, que não há remédio, que não há equipamento. Mas nós levantamos um decreto nesta noite sobre toda a casa, sobre toda a vida,
sobre todos os teus filhos nesta cidade, nesse estado, nesta nação ou fora dela, Senhor. Eu quero decretar, meu Deus, um decreto, fato verdadeiro, Senhor, que vem do teu trono. Senhor, aonde está o Cordeiro, haverá vida, haverá milagre, haverá alimento, haverá proteção. Senhor, eu declaro que em cada casa que o Cordeiro está, haverá nova mentalidade, Senhor. Haverá um caminhar, um estilo de vida diferente. Haverá, meu Deus, intimidade. Eu declaro, Senhor, salvação, restauração, curas. Deus, nós oramos e declaramos agora, retrocessa agora Covid-19, retroceda agora câncer, retroceda agora leucemia, retroceda agora a doença que está no organismo, retroceda agora todo pânico, toda depressão, retroceda agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, aonde o Cordeiro entra, meu Deus, há uma mudança completa. E o que está lá fora entende, não podemos tocar nestas famílias, porque eles têm intimidade com o Cordeiro, o Deus Todo-Poderoso, o Cristo poderoso. Assim nós oramos, Senhor, e assim nós selamos esta palavra. Nós declaramos, Senhor, o início de uma jornada de transformação e de milagres sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus.